Mano, o Corinthians conseguiu vencer o Chelsea bilionário. Vamos dar uma olhada. O jogo era deles. Até que algo inexplicável começou. Foi bola pra área! Chamou do outro lado. Bateu pro gol! Limpou pra direita, bateu! O toque de... Uma torcida que fez sacrifícios, que vendeu carro, moto, casa, fizeram empréstimos. Se fossem derrotados, perderiam literalmente tudo. Só que isso jamais passava em suas cabeças. Por várias, disseram que o Chelsea estava com um time fraco pro Mundial. Será que é verdade isso? De um lado estava o Cech, David Luiz, Lampard, Amires, Cole, Mata, jogadores que fizeram parte da conquista da Champions League. Enquanto o Corinthians de Emerson Sheik, Paulinho, Chicão, Cássio e companhia haviam erguido o troféu da inédita Libertadores do clube, após 100 anos de existência, superando o copeiro Boca Juniors em embates de tirar o fôlego, tanto na ida quanto na volta. O Timão tinha o Tite no comando, treinador que teve uma grande história de superação dentro do clube, de eliminado na pré-Libertadores a campeão da mesma. Já os Blues tinha nada menos que o Rafa Benítez, o espanhol que havia orquestrado um dos maiores feitos da história do futebol, o Milagre de Istambul, em 2005 com o Liverpool. Era fato que o Chelsea passava por uma grande reformulação no elenco. Só que essa reformulação terminou em um time com valor de mercado em mais de 454 milhões de euros, havendo um aumento de 21% em relação ao time que ganhou a Champions League. Como era de se esperar, nas semis do Mundial, os Blues enfrentou o Monterrey e venceu por 3-1, enquanto o Corinthians enfrentou o Al-Ahly, mas o Timão passou ganhando por 1-0, com um gol de Guerreiro. Com os finalistas definidos, a partir de agora era guerra. Yokohama nunca esteve pronta para a invasão corintiana. Até que chegou o dia do jogo. 30 mil torcedores estavam presentes e fizeram com que os jogadores se sentissem no Pacaembu. Organizaram uma bela apresentação antes da partida, mas o verdadeiro show estava prestes a começar. O estádio iria receber os 2 melhores times do mundo de 2012, e um deles seria o maior de todos. Os 2 times entraram em campo e a ansiedade era imensa. A arbitragem era do turco Cüneyt Çakır, que havia se tornado árbitro FIFA em 2006. Em 2012 apitou um incrível confronto entre o próprio Chelsea e Barcelona e também integrou ao quadro da arbitragem da Euro naquele ano. E com isso, o juiz apitou o começo da partida. Um jogo que acumulava valores emocionais para os 2 lados. Só de olhar pro Sheik, parecia que ele estava naqueles dias especiais. O Fábio Santos também parecia super confiante. O Chelsea tinha em seu DNA realizar lançamentos e o pequeno Juan Mata não conseguiu chegar nela a tempo. Foi um começo duro, o Chelsea estava em cima em todas. O Corinthians tentava fazer algo para diminuir o âmbito dos Blues e tentava esfriar o jogo no começo. Parece ter funcionado, o Timão começou a chegar com seu jeito único de tabelar. Mas o Ramires, que vivia uma boa fase, estava na cobertura. Mas o Corinthians também tinha um grande meio-campista, que recebeu mais uma bela bola após mais uma grande jogada, mas foi bloqueado pelo azar. Esse confronto entre David Luiz e Sheik foi a primeira de diversas. Nesse momento, os jogadores do Chelsea perceberam que não seria fácil. Não só pelo nível do adversário, mas porque ali era como jogar fora de casa. A concentração do Corinthians era fora do normal. O Fábio fez a leitura precisa nesse lance, porque se a bola passasse, o Moses ficaria cara a cara com o Cássio. Cara, eu acho que esse time do Chelsea ficou um pouco surpreendido, porque o jogo anterior, na semifinal, meteram 4-0 no time do México. E aí veio o Corinthians, foi difícil o jogo pra eles, inclusive eles perderam. Também fez a leitura certa no contra-ataque, mas o passe não foi preciso. Logo em seguida, o Torres foi carregando e a bola sobrou pro Moses, que chutou em cima do Fábio Santos. Depois o Torres chutou, mas acabou ganhando o escanteio. Só que esse escanteio não seria um qualquer. O Chelsea fez a cobrança e o Keio, com seu 1,93 m, subiu mais do que todos e tocou de cabeça. A bola ficou limpa pro Chicão afastar, mas no reflexo, ele acabou tocando pra dentro da área. Ela sobrou de novo pro Keio. Nesse momento, o mundo parou. Tudo que passava na cabeça de todos era: Cássio, está em suas mãos. Só você pode nos salvar. E ele salvou. O Cássio faz milagre! Foi um milagre daqueles que
eternizam jogadores na história do futebol. Mesmo assim, os Blues continuou criando e acumulando um grande volume de jogo. O Timão parecia ter sentido o golpe. Esse lance foi um grande exemplo. O Corinthians precisava mais uma vez esfriar o jogo de alguma forma. E o Sheik era especialista nisso. Sofreu uma falta do Ramires que parecia onipresente no jogo. O juiz parou para acalmar os ânimos dos jogadores e disse ao Ramires que seria sua última advertência. E isso acabou diminuindo suas chegadas. O Chelsea tinha uma grande arma no banco de reservas, Oscar, que para muitos era para ser o titular do time. Acabou perdendo sua vaga quando Rafa Benítez assumiu o comando técnico do clube. Até que o Danilo fez uma jogada ousada. Mesmo com o time sob pressão, deu uma linda caneta no Ivanovic. Só que do outro lado, o Cole tentou fazer a mesma jogada, mas o Jorge Henrique provavelmente devia ter tomado uma caneta assim nos treinos e estava esperto com esse lance. A partida voltou a ficar equilibrada, graças aos jogadores experientes do time do povo. O Rafa Benítez estava perdendo a paciência e foi a loucura quando viu o Mata praticamente entregar a bola para o jogador mais perigoso do timão. Era a chance do Sheik, 2 contra 2. Com muita facilidade, o Davi apenas se colocou na frente e a bola acabou saindo pela linha de fundo. Bom, essa o Sheik acabou perdendo pro Davi. Será que a próxima ele ganhou? O Jorge Henrique tentou uma finalização de fora da área, tentando surpreender o Tchek. Ramires fez um lançamento pro Fernando Torres. A bola viajou e acabou correndo demais. Quando tentou evitar a saída, acabou se enroscando no carpete. Pouco depois, o Sheik percebeu seu companheiro acenando. O Paulinho ajeitou, bateu, mas foi pra longe. Mesmo com essa oportunidade, agradeceu o Sheik e depois afastou uma bola pra longe. Chelsea voltou a ter as suas oportunidades e teve uma falta bem questionável. O Davi Luiz, que tinha uma certa capacidade de bater faltas de longe, decidiu arriscar. A cobrança foi péssima, batendo na barreira. Só que no contra-ataque, com um rapidíssimo shaking, foi mais uma vez parado por ele. Em contrapartida, o Fábio Santos engolia o Moses. Não dava nenhuma chance, tanto em finalizações, tentativa de cruzamentos e dribles. Junto com o Paulo André, parecia um muro. Tanto é que o Rafa inverteu as pontas um tempo depois. Essa defesa do Corinthians era muito sólida, muito difícil de tomar gol. O Guerreiro deu uma linda caneta no Cahill, mas logo em seguida cavou um pênalti, que não foi assinalado pelo juiz. Ele achou que foi pênalti. E o Moses, mais uma vez, parava em uma parede chamada Fábio Santos. Parede que caiu durante o cruzamento do Cole. A sorte era que o Fernando Torres estava impedido. Após arremesso lateral, Guerreiro subiu. Parecia que ia perder, mas deu um belo chapéu e viu o Sheik entrando no facão. E como um camisa 10, fez um passe que furou a linha. Mas o Sheik não pegou bem na bola. Era uma grande oportunidade e o Tite sabia muito bem disso. No lance seguinte, o Lampard dominou com categoria e lançou o estilo futevôlei. Era a hora do Moses ganhar pelo menos uma do Fábio Santos, mas não conseguiu finalizar o gol. Pelo menos conseguiu um arremesso lateral. Em um lance muito semelhante, Azar fez um lançamento nas costas do Fábio. Moses ficou cara a cara com Cássio, mas o Paulo André estava na cobertura para evitar a finalização. Moses não acreditou na chance clara que tinha. O Corinthians tentava equilibrar as coisas novamente e o Guerreiro, dentro da área, saiu de 2 jogadores. Chutou, mas o Cahill bloqueou a bola, que sobrou, e ele deu um grande passe para o Sheik. Era uma bola difícil, vinha quicando e estava quase sem ângulo. Ele não conseguiu marcar. Apesar disso, estava fazendo a partida sublime. Esse foi o primeiro lance do Azar na direita, mas o Fábio Santos não estava nem aí para ele. Lampard mais uma vez deu um passe longo, mas ele quis chutar com a perna direita e o Cássio encaixou facilmente. E agora, o Fábio Santos estava livre para finalizar por gol. Ele só não sabia que geraria um grande contra-ataque. E quando a bola chegou no Moses, ele parou, pensou, ajeitou e colocou a bola onde queria. Mas ele não contava com um goleiro de quase 2 metros chegando inteiro na bola. O Chelsea parecia melhor no jogo e o Guerreiro decidiu esfriar os ânimos. Pediu atendimento no tornozelo direito e também no seu joelho, que já não estava 100% desde o início do torneio. Só que mesmo assim os Blues ainda era extremamente perigoso e finalizou com Lampard. O Corinthians chegava firme, todas as jogadas eram como se fossem as últimas de suas vidas. E foi o momento em que o juiz apitou o final do primeiro tempo. O saldo ainda era positivo, conseguiu durante o jogo fazer pequenas mudanças de posicionamento dos jogadores e conseguiu equilibrar o jogo. E assim começou o segundo tempo, que ficaria para a história. O Sheik fez exatamente o que o Tite havia lhe pedido, um carrinho do jeito que a torcida gosta, mas não esperava que faria o mesmo com ele, que deitou e rolou em campo, nos 2 sentidos, claro. Chelsea começou chegando firme em todas e o Rafa Benítez apoiava. E não demorou muito para o Chelsea chegar com perigo, mas o Corinthians estava bem ajustado e conseguiu bloquear mais um chute. O Timão buscava explorar aquela grande característica de tabelar rapidamente, mas não conseguia furar o bloqueio. Logo em seguida, o Hazard
Oscar recebeu uma bola açucarada. Era a chance de abrir o placar. E o Cássio, mais uma vez, salvou o timão. O Mata tinha uma grande liberdade. Encontrou Fernando Torres, mas estava impedido. Foi uma sequência de lances de perigo. Será que realmente o Tite acertou em suas mudanças? A torcida estava lá, acreditando, profetizando até. Com um vigor incansável de Sheik, que voltou para marcar, e uma belíssima tabela entre Guerreiro e Fábio Santos, foi o suficiente para incendiar a torcida mais uma vez. O Guerreiro foi acionado, dominou no peito e já estava de olho no Paulinho. Poderia abrir o placar agora, mas dessa vez foi quase. Rafa Benítez já começava a ficar tenso, percebendo que o Corinthians podia responder os ataques na mesma proporção. O Chicão encontrou Paulinho, que deu um passe de letra. Jorge Henrique devolveu de cabeça. Paulinho ficou livre para finalizar, mas preferiu o Danilo. Ele cortou para dentro e finalizou. A zaga bloqueou, mas a bola sobrou e ela tinha que escolher para quem ia ficar. A torcida que fez todos os sacrifícios possíveis, que viu seu time fazer milagres no primeiro tempo, viveria mais uma grande emoção. E a bola acabou escolhendo. Só poderia ser você, Paulo Guerreiro. Não sei, Luciano, se vai dar Corinthians, mas a emoção que eu tô sentindo aqui, eu nunca senti na minha vida. Ainda faltava cerca de 20 minutos, que reservava atenção até o último lance da partida. O Rafa Benítez começou a dar instruções ao Oscar, e sua fé agora estava no mesmo milagre que houve em Istambul. Só que o Sheik conseguiu ganhar um embate contra o Davi Luiz, que foi parado de maneira dura, acabou levando o cartão amarelo. E foi o momento que o Oscar entrou no jogo. A ideia era procurar o Fernando Torres, para que ele conseguisse decidir. O jogo ficou ainda mais aberto, mas o Sheik estava impedido. Houve mais uma alteração. Aspilicueta entrou no jogo. Ele que 10 anos depois, seria o titular no próximo Mundial de Clubes disputado pelo próprio Chelsea. Mas nesse momento, ainda não era um grande jogador. Daí em diante, começou o chuveirinho. Foi então que o latereio do Aspilicueta encontrou o Fernando Torres. De novo, a bola respingou na zaga do Timão e sobrou totalmente limpa pro Torres só fazer o gol. Num reflexo gigante, se lançou na frente da bola e defendeu o indefensável. Guerreiro sairia do jogo e o Davi Luiz reconheceu a partida do peruano. Com o joelho lesionado, entrou em campo nos 2 jogos. Sabia que a cada corrida seria um sacrifício. Fez jus ao nome que carregava nas costas. O Chelsea praticamente em seguida colocou o Marinho no lugar do Azar. Os Blues tentavam, mas parava no Cássio. Já era 43 do segundo tempo e o time londrino, de onde quer que estivesse, procurava o Fernando Torres. Mas algo inesperado aconteceu. O Cahill aparentemente agrediu o Sheik. O juiz acabou expulsando o jogador da partida. Ele foi a loucura. O time estava em desvantagem numérica e também no placar. E agora o Tite tomaria uma das suas piores decisões. Colocou o Wallace para fazer uma linha de 5 defensores na zaga. Ele tirou o Sheik e assumiu todos os riscos. A princípio ajudou afastando muito bem uma bola da grande área. Só que logo em seguida, gol do Chelsea. Mas o bandeirinha marcou o impedimento. Anos depois, o próprio Tite disse que não era para ter colocado o Wallace no jogo, para evitar a desincronia na linha defensiva. Faltava apenas 3 minutos para acabar o jogo. Os jogadores do Chelsea não acreditavam. O último lance do jogo era do Chelsea. O Fábio Santos perdeu o tempo da bola. Era a última chance de empatar. Se ele perdesse o gol, o título já era do Corinthians. Mas se fizesse, a partida iria para prorrogação. Então, a bola pegou na trave e o Paulo André jogou para fora. Final de jogo, Corinthians se tornou o maior time do mundo em 2012. Houve muito sofrimento, tensão do começo ao fim. Às vezes não é o mais rico, o mais técnico que vence, é o que acredita, é o que luta até o fim, é o que carrega a alma de milhões dentro de campo. Diziam que o mundo ia acabar em 2012, mas naquela noite ela apenas parou para assistir Milagre em Preto e Branco. Enfim, rapaziada, até o documentário do Corinthians contra o Chelsea no Mundial de Clubes, e deu pra ver na cara dos jogadores do Chelsea que eles ficaram surpresos com o Corinthians jogando, porque na semifinal foi 4-0 contra o time mexicano, foi um jogo muito fácil, e aí pegaram o Corinthians, provavelmente eles já estavam pensando que seria fácil, tanto o Chicão e outros jogadores falaram que no vestiário menosprezaram o time do Corinthians, e dentro de campo deu pra ver o nervosismo dos jogadores do Chelsea, porque não estavam conseguindo fazer o gol, o Cássio estava jogando muito, a zaga do Corinthians estava jogando muito bem, o meio de campo estava conseguindo
conseguindo entregar bolas ali pro Sheik, pro Guerreiro, e o Corinthians estava sim conseguindo ter oportunidades, tanto que o Sheik saiu uma hora ali cara a cara com o goleiro praticamente, ele chutou para fora, então o Guerreiro conseguiu fazer o gol. Então os jogadores do Chelsea, depois que viram isso, ficaram surpresos, e o Corinthians conseguiu jogar muito bem contra um time bilionário, e eu acho que esse time é histórico pro Corinthians. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.